Segundo uma pesquisa divulgada pela revista científica PeerJ em 2018, hoje cerca de 60% das espécies de macacos em todo o mundo correm algum tipo de risco de extinção, inclusive aqui no Brasil. Por isso, nós viemos até o Parque Zoobotânico de Brusque para conhecer um pouco melhor sobre os primatas e nós vamos mostrar 6 espécies de macacos que vivem aqui. O mesmo estudo que aponta que cerca de 60% dos primatas do mundo estão em algum grau de risco de extinção, mostra também que o Brasil é o país com mais espécies ameaçadas. Das 102 existentes, 35 sofrem algum tipo de risco. O principal problema está no desmatamento. Sem as florestas, os primatas perdem o habitat natural. O Parque Ecológico e Zoobotânico Padre Raulino Raites de Brusque mantém 6 espécies de macacos e, assim como outros animais, mantê-los aqui é uma forma de preservar a espécie e, se no futuro for preciso, reintroduzi-los na natureza. Os da fauna brasileira são o macaco prego, o bugio, o macaco-aranha e o sagui. Tem ainda os macacos chamados do Velho Mundo, que são o rhesus, que é natural da Ásia, e o mandril, da África. Depende da espécie, depende da região e muitas vezes depende do próprio indivíduo. Você tem variações de comportamento, por exemplo, dentro da mesma espécie. Então a gente tem desde, por exemplo, o macaco-aranha, que é um macaco da região amazônica, que se alimenta principalmente de frutas, e que aqui os nossos macacos são extremamente dóceis. Tá? E a gente tem, por exemplo, o macaco prego, que está aqui atrás da gente, que é um animal que se alimenta de alimentação um pouco, né, também frutas, folhas, mas que é um pouco mais agressivo, né, esses que a gente tem aqui. A gente tem, por exemplo, o bugio, que come principalmente folhas, né, e come poucas frutas. Então a alimentação varia, o comportamento varia. Tem alguns animais que são de floresta, outros animais são de áreas abertas. Além do desmatamento, a população de macacos no Brasil tem sido ameaçada pela febre amarela. Tanto que, para protegê-los aqui no Zoobotânico de Brusque, os recintos são também protegidos com telas mosquiteiros. Tem o bugio ruivo, né? Ele tem bastante aqui na região sul. Inclusive é uma espécie que até pouco tempo atrás ela não era considerada ameaçada de extinção. Agora, recentemente, a gente vem tendo o avanço da febre amarela, que vem matando, dizimando, principalmente o bugio aqui na região sul. Então, é uma espécie que, apesar de ter uma distribuição muito ampla e de ter populações grandes, ele vem sendo considerado ameaçado por causa do avanço da febre amarela. O macaco não transmite a febre amarela para o ser humano, só macaco para macaco. Mas, de qualquer maneira, com o avanço, né, com o contato maior das cidades com a vegetação natural, você tem o aumento da quantidade de mosquitos que estão transitando entre essas áreas, e o mosquito acaba levando esse patógeno para a floresta, e os macacos começam a transmitir a doença uns para os outros e começam a morrer. Em cativeiro, os recintos sempre são adaptados às necessidades de cada espécie e, com frequência, é feito o enriquecimento ambiental. Esse aqui é um exemplo. Dentro dessa caixa de madeira foram colocados sementes, frutas, folhas com temperos e ovos cozidos. Depois, a caixa foi colocada no recinto do mandril. Aqui vivem um mandril idoso e a filha, bem mais jovem. Assim que eles são liberados para voltar ao recinto, veja só o que acontece. A preferência é do macaco mais velho. Ele mexe até conseguir abrir e pegar os alimentos. O enriquecimento ambiental é uma atividade que a gente faz para melhorar o bem-estar do animal, para fazer com que ele se sinta menos entediado, já que ele está vivendo no cativeiro. Então a gente tenta transformar esse ambiente dele num ambiente mais próximo do que ele tem na natureza. E além disso, a gente tenta introduzir certas coisas no dia a dia. Então a gente coloca temperos para ele sentir cheiros diferentes, a gente pega
por exemplo, o feno que está no recinto da onça, coloca no recinto dele para sentir o cheiro de outro animal. Isso tudo muda, vai mexendo, né, no dia a dia do animal e aumenta o bem-estar dele, né? Ele tem mais coisas para fazer. Evolutivamente, nós somos muito próximos, né? A gente pode dizer que os macacos são nossos primos mais próximos da natureza. Inclusive, dentro da classificação biológica, nós somos classificados como primatas. Então, nós somos primatas como os outros macacos, como o bugio, como o macaco-aranha, como o chimpanzé e o gorila, que são os mais próximos de nós. Então, todos os primatas em geral são muito inteligentes, são muito sociáveis e muitos deles sabem usar ferramentas. Você tem documentado hoje desde chimpanzés até o próprio macaco prego, que conseguem usar ferramentas para, por exemplo, o macaco prego ele pega pedras e quebra cocos, batendo com a pedra em cima do coco, um coquinho, para poder conseguir o alimento. Então isso demonstra uma inteligência formidável. Então essa inteligência aproxima ele de nós, né? A inteligência e a sociabilidade, claro. Então você consegue olhar para um macaco e perceber que ele está transmitindo emoções a partir do rosto, né? Das feições, do olho, dos dentes.